Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, aula 8 e 9, medindo a capacidade de alguns objetos, do quarto ano, volume 3 do Aprender Sempre. Já sabe, né? Vem aqui embaixo, deixa o like, isso ajuda muito o canal, se inscreve nesse botãozão vermelho, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula do canal, e lembre-se, o sininho é importantíssimo. Na verdade, é importante que você curta, se inscreva e ative o sininho, porque é só dessa forma que o YouTube entende que vocês estão gostando da aula. Então já mostra para o YouTube que vocês estão gostando para que ele recomende o canal para outros alunos e a gente chegue aqui a 30 mil inscritos no canal e atinja mais alunos, ajude mais alunos, tá legal? E se ficar com dúvida durante a aula, comenta aqui embaixo para mim, para eu saber qual que é a sua dúvida e poder te ajudar, tá legal? Vamos começar. O que vamos aprender? Nestas duas aulas, vamos medir e estimar a capacidade de alguns objetos. Para isso, utilizaremos as unidades de medida mais usuais, como o litro e o mililitro. Número 1. Para iniciar a aula, seu professor fará algumas experiências com líquidos e recipientes. Depois das discussões e da conversa com seus colegas, registre as suas descobertas no espaço a seguir. Então aqui embaixo, onde tem um espaço em branco para vocês, vocês vão registrar as descobertas que o seu professor, né, e sua professora fizeram com vocês. Essa parte desse exercício número 1 não tem muito como eu fazer junto com vocês, porque cada professor vai trabalhar à sua maneira o exercício. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, para a gente conversar, bater um papo, e aí no grupo do WhatsApp ou na própria sala de aula de vocês, seu professor vai estar, então, trabalhando especificamente esse exercício, tá legal? Então, provavelmente, seu professor vai levar um copo, vai levar jarra, vai levar garrafa, vai levar diferentes recipientes para fazer medida de capacidade, cada um com um tamanho diferente, 200 ml, 250, meio litro, 1 litro, 2 litros e assim por diante, tá? Então, olha só aqui, ó, nesse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, ó, cada jarra tem uma capacidade diferente. Pinte quantos copos serão necessários para encher cada jarra. Cada copo tem 250 ml. Então, como não tem uma maneira de eu fazer com vocês aqui essas experiências, eu estou trazendo em forma de exercício para a gente conversar e entender, tá certo? Então, vamos lá. Essa jarra aqui, ó, ela tem 2 litros e a gente sabe que o litro significa 1000 ml. Então, aqui a gente tem 2000 ml. E cada copo tem 250. Então, a gente sabe que se a gente juntar 2 copos, a gente vai ter 500 ml. Se a gente juntar 4 copos, teremos 1 litro. Então, vamos pintar 1 litro já? Ó, eu tenho, então, 250 mais 250 vai dar meio litro, né? 500 ml, depois mais 250, 750. E aqui, ó, já pintei 1 litro. Então, para eu encher esse recipiente, essa jarra de 2 litros, eu preciso pintar quantos copos? Aqui eu já tenho 1 litro, com 4 copos. Então, eu preciso pintar mais 4 para formar 2 litros, olha só. Então, aqui, ó, foram todos os 4 copos para encher essa jarra. Agora, de baixo, ela tem 1,5 litro. Então, para eu encher 1,5 litro, eu preciso de quantos copos? Vamos ver aqui, ó, a gente já viu que para 1 litro são necessários 4 copos, né? Então, já vamos pintar aqui, ó, 1 litro. Agora, ó, se eu pintar 5 copos, eu vou ter 1 litro e 250 ml. Lembrando que 1,5 litro são 1.500 ml. Então, para eu ter 1,5 litro, eu preciso pintar mais um copo aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1 litro, né, que são 1000 ml, mais 500 aqui, ó, com esses 2 copos. Muito bem. E agora 500 ml? 500 ml está fácil, ó. É só eu pintar 2 copos. Lembrando que cada copo vale 250. Olha aqui, ó. Então, 1, 2. Pronto, já deu, então, a capacidade dessa jarra, que é de 500 ml. E a próxima aqui, ó, tem 750 ml. Tá fácil também, né? Olha só, eu vou pintar um copo, vai dar 250. 2 copos vai dar 500 e 3 copos vai dar 750 ml.
Então, olha só essa experiência que eu fiz aqui com vocês. Ó. Cada jarra tinha um tamanho diferente e o copo era o mesmo tamanho. Então, a gente usou uma medida padrão para encher diferentes recipientes. O seu professor ele pode estar fazendo esse tipo de experiência com vocês, tá? Por isso que eu trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês já entenderem mais ou menos como é a dinâmica. Tá bom? No próximo aqui, ó, na figura abaixo, observe quantos copos de 200 ml ou garrafas de 1 litro precisamos para encher um galão de 5 litros. Então aqui ó, tem um galão que ele tem 5 litros, ou seja, são 5.000 ml. E aqui ó, é só observação, tá? Aqui não tem exercício, só para a gente entender. Então para eu encher 5.000 ml, esse galão grandão, se eu for usar garrafas de 1 litro, eu vou precisar de 5 garrafas de 1 litro, ou seja, cada garrafa tem 1.000 ml, 5 garrafas dá a quantidade, então, de 1 galão de 5 litros. Muito bem, agora se eu fosse utilizar copo de 200 ml, né, ó, pode ver que é diferente desse outro, esse era 250, era um pouco maior, esse copo é um pouco menor. Então, se eu for utilizar copos de 200 ml para encher um galão de 5.000 ml, quantos copos serão necessários? Serão necessários toda essa quantidade. E quantos copos tem aqui? Tá fácil, para encher 1 litro eu preciso de 5 copos. Ó. 200, 400, 600, 800, 1.000 ml. Então aqui ó, eu tenho a representação de 1 litro, tá? 1.000 ml. Então se aqui são necessários 5 copos para 1 litro, para 2 litros serão necessários 10. Ó, vou colocar aqui, ó, serão necessários 10. Para 3 litros serão necessários 15 copos. Para 4 litros, 20 copos. E para 5 litros, 25 copos de 200 ml. Tá certo? Ó, aqui tem 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20 e mais 5, 25. Tá? Então, veja só como que é aqui a equivalência, né? Para eu ter 5 litros, utilizando copos, eu preciso de 25 copos. E se eu quiser ter 5 litros em garrafas de 1 litro, eu preciso de 5 garrafas. Então, tá vendo aqui, ó, essa equivalência? Muito bem. Então, ó, lembrando, o professor de vocês vai utilizar aí com vocês algumas experiências que eles vão escolher, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente conversar e exercitar e também entender as diferenças aqui, ó, 250 ml, 500 ml, 750, para que vocês já tenham uma ideia de como será essa dinâmica, tá bom? Vamos continuar. Número 2. Dona Helena estava fazendo um bolo para os seus netos e precisava medir 250 ml de suco de maracujá, pintando nos recipientes a seguir a quantidade de suco que ela precisa para fazer a receita. Então aqui ó, nós temos duas jarras de medição. Nós temos uma que vai até 1 litro de capacidade, o máximo, e a outra que vai até 500 ml de capacidade. Olha só, a Dona Helena, ela precisa da medida de 250 ml, tá? E como que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos lá. A gente sabe que a metade de 1 litro são 500 ml. E a metade de 250 e a metade de 500 ml é a quantidade de 250 ml. Então, ó, sabemos que a metade de 500 são 250 ml. Sabendo disso, ó, ficou fácil. A gente precisou só fazer aqui ó, uma linha pela metade para que a Dona Helena saiba aonde que vai ficar a quantidade do recipiente. Agora aqui na outra jarra, eu tenho mais divisões aqui. Então, vamos contar quantas eu tenho. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 divisões e aqui é o 500 ml, significa que cada uma aqui ó, vale 100 ml. Então, começando aqui embaixo, eu tenho 100 ml nesse ponto. Aqui eu tenho 200. Aqui eu tenho 300. Aqui eu tenho 400. E aqui 500. E a Dona Helena precisa de quanto?
250. Então tá fácil, ó, ele está bem aqui no meio, ó, entre 200 e 300. Ou seja, o 250 ele está bem nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Eu vou marcar aqui, ó, 250. Tá vendo? Então ficou fácil também, ó, de mostrar para a dona Helena aonde que está a marcação do 250 nessa jarra número 2 e nessa jarra número 1. Lembrando então, ó, que metade aqui, ó, do 500 são 250, tá certo? E a metade aqui, ó, entre 1 litro e 500 ml, qual que é? A metade aqui, ó, é o número 700. É o número 750. Muito bem. Então, ó, aqui, ó, a jarra está dividida em 4 partes de 250 ml. Ó, 250 mais 250 são 500, mais 250 são 750 e mais 250 completa 1 litro. E aqui está dividida em 5 partes de 100 ml. Tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente fez, né, 2 divisões novas, ficou em 4 partes. Originalmente a jarra só tinha 2 divisões, que é essa linha preta aqui, ó, 500 e aqui 1 litro, tá certo? E a gente fez 4 divisões. Muito bem. Agora aqui, ó, aqui tá fácil. Para o lanche da tarde, seu José pegou 6 caixinhas de suco na geladeira e verificou que estava escrito assim na embalagem: conteúdo de 300 ml. Ele queria colocar as 6 embalagens em uma jarra de 2 litros. Uma jarra será o suficiente ou ele precisará de outra? Então essa é a pergunta do exercício. Em uma jarra de 2 litros, lembrando, essa jarra tem 2 litros. A pergunta é, essa jarra será o suficiente para colocar as 6 caixas de 300 ml ou ele vai precisar de mais uma jarra? Então, o que a gente precisa fazer para descobrir? Uma multiplicação. A gente pode multiplicar o número 300, que é a quantidade de uma caixinha de suco, pela quantidade que o seu José pegou, que são 6 caixinhas. Então, a gente vai fazer 300 multiplicado por 6. Então, vamos lá. 6 vezes o zero. Quanto que vai dar aqui? Ó? Vai dar 0. 6 vezes o outro zero. Vai dar 0 também. E agora, 6 vezes o 3. Quanto que dá? 6 vezes o 3 vai dar 18. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, significa, né, que as 6 caixinhas de 300 ml totalizaram 1.800 ml. Ou seja, menos de 2 litros. Lembrando que 2 litros são 2.000 ml. E 1.800 ml, não L. ml. E 1.800 é menor que 2.000. Então, respondendo essa pergunta, uma jarra será o suficiente? Sim. Tá certo? Então, uma jarra é o suficiente sim. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Como nós podemos fazer essa conta? Podemos fazer uma multiplicação de 6 vezes 300, que é igual a 1.800 ml. Eu poderia também fazer adições sucessivas, ou seja, eu poderia somar 300, que é a quantidade de uma caixa, mais 300, que daí é a quantidade de 2, mais 300, que são a quantidade de 3, mais 300, que é a quantidade de 4 caixinhas. Não vai caber aqui, eu vou pôr embaixo. Ó. Mais 300, que é a quantidade de 5, e mais 300, que é a quantidade de 6 caixinhas. Então, ó, 300 mais 300 vai dar 600, mais 300 aqui vai dar 900 ml, mais 300 aqui vai dar 1.200 ml, mais esse outro 300 aqui embaixo vai dar 1.500 ml, e por fim, mais essa última aqui, vai dar 1.800 ml, tá bom? Muito bem, ó. Então eu poderia também fazer adição em vez da multiplicação. Lembrando que olha o tamanho que ficou a nossa continha de adição, bem grande, né? E olha só como fica curtinha a nossa conta de multiplicação, que é a mais recomendada. As duas estão corretas, tá? Mas a mais recomendada aqui, ó, seria
essa da multiplicação por ficar uma conta mais prática de resolver, tá? Imagina se fosse mais quantidade, fosse 15 caixas em vez de 6. Se fosse somando, ia ter que somar o 300 15 vezes, enquanto aqui só ia colocar o número 15 aqui e ia resolver o exercício. Tá legal? Bem tranquilo, né? Sem mistérios. Se você assistiu a aula até o final, já sabe, né? Coloca aqui para mim nos comentários a hashtag medindo a capacidade para eu saber que você assistiu a aula até o final. E lembre-se, já deixa o like aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações e clica nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo para você fazer sua inscrição. Se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar. E já sabe, né? Faça o seguinte, já dá uma olhadinha aqui embaixo no clube de membros para você ver se faz sentido para você se tornar um membro do canal e vem aqui para cá, para a área de membros, onde você terá diversos benefícios. Compartilhe essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp e no Facebook. E já sabe, né? Comenta aqui se tiver dúvida. Um grande abraço e até a próxima aula.